melhor viver um mundo violento, um mundo louco, um mundo em crise, é melhor viver com preocupação, é melhor ter problemas do que estar morto. No fundo, acho que todos os meus livros têm falado um pouco sobre essa necessidade de sobreviver dentro do mundo. Quando a gente está escrevendo, a gente tem um certo poder, a gente meio se sente Deus, porque você pode fazer terremoto, chuva, inundação, matar gente, criar gente, enfim. Desta terra, nada vai restar a não ser o vento que sopra sobre ela. É um verso do Brecht, e que eu acho que representa muito a minha visão desse Brasil. Boa noite, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no Ar. Metrópolis no Ar com um imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu estou aqui com Inácio de Loyola Brandão, que agora ocupa a cadeira de número 11, cadeira que já foi ocupada pelo Hélio Jaguaribe. Também. Pedro Darcy Ribeiro e Celso Furtado e outros mais, que vai me dar um trabalho fazer esse discurso. Vai dar um trabalhão. Só o Hélio Jaguaribe, nossa senhora. Mas farei com prazer nos 7 meses seguintes. Tá feliz, né? Claro, porque claro, também, né? se eu fosse um infeliz, eu tinha ficado lá na chuva, lá fora, para chorar. Claro que estou feliz. Eu pensei, durante muitos anos eu pensei em não candidatar, não é que eu pensei em candidatar, pensei em não candidatar. E de repente, de um minuto para o outro, eu perguntei por que não, sabe? Vários amigos da minha geração estão lá. Suenir Ventura, Nélida Pinhon, Antônio Torres, o Moacir Sclier esteve, o João Ubaldo esteve. Nós éramos todos um grupo só, nos anos 70. A gente andava pelo Brasil afora, falando com estudante em plena ditadura, e descobrimos que era um meio de formar leitor e de conseguir leitor para nós e de conhecer o Brasil. Então foi uma geração super legal, batalhadora. E eu que tinha uma timidez mortal, comecei a falar e me soltei. Então foi uma geração muito gostosa. Por quê? Eu quero ir lá. Quero também fazer, quero ir usar lá também. E aí foi estimulado pelo Torres, estimulado pela Nélida, estimulado pelo Cícero Sandrone, que é uma grande figura, né? Olha aí. Grande figura, maravilhosa. Eu me candidatei e o Celso Laffer e o Fernando Henrique apoiaram e foram empurrando. Porque é necessário isso, né? É necessário que exista uma movimentação, que você ligue, que faça uma campanha, que os amigos façam uma campanha e que vocês façam uma campanha. Tem uma campanha que tem um ritual. Primeiro, você tem que, assim que abre uma vaga, você tem que mandar uma carta. Então, você manda uma carta se inscrevendo. A partir dessa carta, você recebe uma lista com todos os acadêmicos. E aí você começa a campanha, que é assim, mandando uma carta, se apresentando, mandando livros, e etc, etc, etc. E você cumpriu esse rito? Eu cumpri o rito das cartas. E para um e outro eu mandava livros. E eu adoro escrever cartas. E eu sempre procurei com cada um brincar seriamente, no sentido de envolver na minha. Por exemplo, para o Edmar Baixa, que criou a Belíndia, né, da Belíndia. Ele disse, olha, os nossos países são ligados, não verás país nenhum e Belíndia. Ele mandou, no fim do dia, um e-mail, quase disse telegrama, imagina, dizendo, meu voto é seu. E assim foi com um, com o outro, com o outro, com o outro, e não pedia visita. Porque o do ritual é você, se eu gostaria de fazer uma visita para conhecê-lo, para que me vissem. Só que é no Rio de Janeiro. E aí e eu ia ter que ir, voltar e voltar. Eu, às vezes, entendo por que eles escolhem os autores lá de perto. Né? Mas foi, no fim eu fiz com cada um, mandei 2, 3 cartas, mandei e-mails, mandei livros. Claro. E alguns era muito curioso, porque dizia assim, primeiro, não precisa visita. E segundo, por favor, não me mande todos os livros. Porque sabe o que acontecia? Os caras mandavam caixas
O cara tinha 40 livros, mandava os 40. Não, por favor, não é dessa forma que a gente vai fazer a avaliação. Mas também aí teve todo um envolvimento dos outros, de discussão. Isso também é um clima, é algo que você se envolve ali, que também é importante de você entender ali o reconhecimento, como as pessoas gostam de você. Claro, e também de você tentar seduzir a pessoa. Tem um jogo aí. E foi muito curioso, porque eu, que tenho uma insegurança imensa, achei que ninguém me conhecia. Você achou que... Eu achei, ainda acho hoje. Mas aí chegava e dizia, Inácio Loyola, eu li tal livro. Sabe? O Merval, a primeira vez que eu encontrei com ele, ele disse, adorei Bebel que a cidade comeu. Olha aí, é o seu segundo, terceiro? Foi o segundo livro, o primeiro romance. Olha aí. E aí eu já me conquistou, eu que precisava conquistar. Ele falou, mas eu não tenho mais o livro, mandei imediatamente. Então cada um foi de um jeito. Entendi. Bom, depois você conta do chá pra gente. Próximo bloco tem Inácio, mas eu queria dar uma nota aqui para vocês, importante, que o pessoal do Metrópolis aqui estamos de olho, porque alguns representantes da classe artística assinaram um manifesto encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. E eles estão apreensivos com o destino das obras que pertencem ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, que fica dentro do Parque do Ibirapuera e foi concedido à iniciativa privada. De acordo com esse manifesto, o edital de concessão do parque diversifica o uso do edifício e colocaria em risco o projeto original do pavilhão. Hoje, o local abriga objetos, fotografias, registros sonoros e vídeos que contam a história da arte popular brasileira. Desde 2013, a instituição está fechada, apesar de já ter recebido recursos federais e municipais para obras de restauro do edifício. A gente aqui do Metrópolis torce para que todo o acervo e história do Pavilhão das Culturas Brasileiras sejam preservados. E a gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouco com mais Inácio de Loyola Brandão, o imortal da Academia Brasileira de Letras. Metrópolis de volta no estúdio. A gente tem o prazer de receber o escritor Inácio de Loyola Brandão, que acabou de se tornar um imortal da Academia Brasileira de Letras, ocupa agora a cadeira número 11, 45 livros publicados. Você estava contando aqui para mim que os livros seus mais lidos, mais vendidos, Zero e Não Verás, né? E Cadeiras Proibidas. Cadeiras Proibidas também. E aí a gente tem um arquivo de Zero aqui do Metrópolis maravilhoso que eu queria te mostrar. Veja aí. Eu vejo. Significa para você a liberação de Zero? Significa principalmente a liberação da minha cabeça, sabe? Significa me libertar desse livro, significa a desmistificação desse livro, sabe? Um livro proibido é sempre um objeto de curiosidade. E um objeto de curiosidade inacessível, porque ninguém tinha visto, ninguém, a não ser aqueles que tiveram acesso à primeira e à segunda edição, o resto era uma coisa que ninguém sabia o que era. Agora é importante que as pessoas tenham uma opinião sobre esse livro, então ele vai ser odiado ou detestado, amado, ou vai ter repulso e tal. Então é bom que ele está aí ao alcance de todo mundo. Tinha 40 anos. Você tinha 40 anos aí. Um clássico da literatura brasileira, o Zero, um livro também importante dentro da sua obra, um livro que foi censurado aqui no Brasil, né? Você ficou dando 2 anos em entrevista sobre um livro que ninguém lia. Não parava mais. Né? Foi publicado primeiro e você odiou. Eu odiei, porque não... Inácio Loyola, Zero. Eu tinha mais de 3 livros por fora. Só que se não saía, as pessoas só queriam saber dele. Só queria saber de Zero. Então, uma coisa muito louca. Ele me esmagou. E eu me libertei com Não Verás País Nenhum. Agora, tem um livro que você falou Cadeiras Proibidas. Cadeiras Proibidas também é um livro muito conhecido seu. E aí eu li que, conforme as edições foram passando, você foi acrescentando contos? No Cadeiras, sim. Sim, né? Porque era durante a ditadura. E todos os contos são fábulas ou são metáforas dos tempos de ditadura. Uhum. Porque eu não podia escrever o que se passava realmente. Uhum. Então eu fazia uma fábula, eu fazia um conto fantástico, sabe? Eu fazia uma coisa...
E cada vez tinha uma nova coisa. E aí você cada foi vez tinha um momento. Aí eu fui acrescentando. Quando acabou a ditadura, eu também parei. Agora, o seu último livro, que é esse aqui, o livro mais recente, Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, também tem essa fábula, essa fantasia. A gente está nesse Brasil que tem mais de 1000 partidos, e você fala aqui nesse livro. 1088. 1088, já passou por mais de 113, passou por 113 impeachment. 113 impeachment, e que os políticos diminuem de tamanho a partir do momento que recebem uma propina. Recebeu a propina, diminui de tamanho. Diminui, é como se fosse uma epidemia. Chega um momento, o presidente tem 7 centímetros. Por isso, inclusive, você não vê os corruptos. E tem também uma epidemia que chama corruptela pestífera, que se pega, você começa a se dissolver, sabe? Você vai virando como se fosse uma gosma. Então, Adriana, acontece o seguinte... Você está olhando para hoje e finge... eu tô olhando... monta um futuro a partir desse hoje agora, um futuro a partir de agora, exatamente. E depois a pessoa, você não faz um livro realista? Eu falei, é impossível escrever um livro realista dentro dessa situação real que a gente está vivendo. E tem uma das epígrafes do livro... é uma frase do Euclides da Cunha, que ele mostra aquela situação em Canudos, tenebrosa, em que as pessoas estavam andando na rua e caíam mortas, com o exército atirando, e aquilo de morrer e de acabar se tornou anormal. A normalidade, desculpa. Então era a anormalidade se tornou a normalidade. E eu acho que a normalidade hoje no Brasil se tornou a normalidade. E isso é espantoso e é doloroso, porque eu tenho muito medo de que muitas coisas voltem, Temos sim. E que bom que a gente pode pensar e refletir com você. Ainda. E a gente ainda pode falar. É essa a questão. Esse ainda me dá medo. A gente tem que lutar para que a gente continue falando. Vocês não acham? Não? É uma das razões que eu estou na academia. Eu acho que a gente pode lutar lá dentro pela liberdade. Então tá. Então você é o meu imortal preferido. Então agora. Muito obrigada, viu, Inácio, por participar do nosso programa. Obrigado a vocês que me chamaram. Vim correndo. Vem. Ah, meu Deus. Uma alegria. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês. Bom, esse foi o Metrópolis e a gente encerra dando uma dica, porque continua a maratona de espetáculos em São Paulo, a MIT, Mostra Internacional de Teatro, que vai até o próximo domingo. Os nomes estrangeiros sempre chamam mais atenção da mídia, mas a gente tem que lembrar que as companhias brasileiras também têm um espaço enorme e a MIT acaba sendo uma oportunidade para intercâmbio do Brasil com o resto do mundo. Pois bem, além de peças, a MIT traz seminários, discussões sobre os espetáculos e é tudo de graça. Vamos encerrar o Metrópolis com algumas dicas. Uma delas é a peça Democracia, que é baseada no livro Facsímil, do chileno Alejandro Zambra. Ótimo escritor, né, Inácio? Maravilhoso. A direção dessa peça é do carioca Felipe Hirsch. Também muito bom. Então pronto, ó, aprovado. Aproveite e até amanhã. Piensa si odias a alguien. Piensa si odias a las personas que te odian. Si lo que había de amor en ti se volvió furia. ¿Cómo será?